Tem uma coisa que precisamos te pedir todos os dias, Santo Deus, é perdão. Nos achegamos a Ti nessa noite, eu principalmente, Senhor, como aquele publicano, que não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Deus, que o Senhor quebre toda a altivez do nosso coração, porque tudo o que temos vem de Ti. Tudo o que somos recebemos de Ti. Somos apenas vasos de barro. A única coisa de valor que possa existir em nós é o que desce do céu, que é o Espírito Santo. Por isso, Pai Santo, nós te pedimos perdão por todo espírito altivo que se levanta no nosso coração. Tua palavra já diz que a soberba precede a queda. Muitas vezes caímos porque nos exaltamos. Mesmo que os homens não vejam a nossa exaltação, tua palavra diz que o Senhor vê o nosso coração. E o Senhor sabe quando de fato estamos em pobreza de espírito ou quando estamos cheios do nosso eu, do nosso ego, do nosso egocentrismo, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Deus, eu peço que o Senhor aplique o que foi ensinado ontem, Cosme de Farias, aos nossos corações. A importância, Senhor, do Teu perdão e a importância de perdoarmos aqueles que nos ofendem. Como foi ensinado ontem, Senhor, aquele homem que teve uma dívida impagável perdoada, não perdoou uma dívida facilmente pagável do seu semelhante. E é isso que acontece, Pai Santo, quando nós não perdoamos o nosso próximo. Por isso, Pai, nós fazemos nessa noite como Pedro: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos perdoar incondicionalmente aqueles que precisam ser perdoados no nosso coração. Não permita que o nosso amor se esfrie. Limpa o nosso coração, Senhor Jesus, com a Tua graça. E nos dá, restitui-nos a alegria da Tua salvação. Nos ensina o caminho do primeiro amor. Pois quando estamos no caminho errado, retroceder é a nossa maior vitória. Essa era a vitória da igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nos ajude a voltarmos ao lugar aonde o Senhor é a prioridade do nosso coração. Que não sejamos, Pai Santo, como aquele povo que o Teu Filho disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Aquece os nossos corações nessa noite. Nos ajude, Senhor, a viver a realidade do combate cristão, do bom combate cristão. Repreende toda ação do maligno no nosso meio, toda seta de Satanás. Que o Senhor possa expulsar pelo Teu poder. Que o Teu reino possa avançar, Senhor. Assim na terra como no céu. Oramos, Senhor, pela plantação da igreja em Itapuã. Que o Teu Espírito Santo guie todas as coisas. Que seja um plantio no Espírito. Porque só o Senhor sabe como nós precisamos cada vez mais estar reunidos como igreja.
O Senhor sabe como tem feito falta os encontros de quarta, de quinta, como nossas almas muitas vezes ficam aflitas sem a Tua presença na igreja. Por isso, nos ajude a fazermos tudo para a Tua glória. E que não haja nenhum fogo estranho em nosso meio, como foi com Nadab e Abiú. Que tudo o que seja feito seja de uma forma que Te agrade. Em nome do Pai, Senhor, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Verso 7. Apocalipse 12, 7. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse 12, verso 7. Hoje nós só vamos ler do verso 7 até o verso 12. E a minha esperança é que possamos compreender para praticar essa passagem. Verso 7, eu vou fazer a leitura do texto. Houve peleja no céu. Vou fazer a leitura de todo o texto. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Verso 12. Por isso, preste atenção nesse verso 12. Festejai, ó céus. É o que acontece quando um pecador se arrepende e é remido pelo sangue de Cristo. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Perceba aonde está o momento onde não há mais luta e há só festejo, no céu. Olha o que ele diz agora. Por isso que o Senhor Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. A palavra cólera fala de um ódio ao extremo, um ódio incontrolável, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amados irmãos, essa queda de Satanás, é importante que saibamos disso. Essa passagem é uma passagem muito complexa, lembrando que nós entramos agora em outra seção do livro do Apocalipse. Nós já repetidas vezes já falamos que o livro do Apocalipse não segue uma ordem cronológica, mas ele é dividido em seções que narram a mesma história, porém com informações que se completam. Então, nós vemos aqui que o período de tempo da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo é o período histórico do livro do Apocalipse. E no capítulo 12 inicia-se uma seção que narra o fim sobre a perspectiva
do que está por detrás dos acontecimentos que certamente virão na história da humanidade. Essa seção do livro do Apocalipse fala do que está por detrás do que acontece no mundo físico. É o mundo espiritual. E essa seção do Apocalipse vai do capítulo 12 até o capítulo 14, e ela tem como alvo central apresentar a tríade do mal que se opõe à trindade do bem. Primeiro, no capítulo 12, nós vemos a figura do dragão se opondo a Cristo, se opondo aos anjos, se opondo à igreja. O dragão é a maior patente da tríade do mal, semelhança do Deus Pai. Apocalipse 13 vai narrar o anticristo. Apocalipse 13, a partir do verso 1, vai narrar o anticristo como uma besta que emerge do mar, como aquele que se opõe a Cristo. E Apocalipse 13 também vai narrar a figura do falso profeta como aquele que se opõe à ação e à obra do Espírito Santo. Então, no capítulo 14, vai ser narrada novamente a volta de Jesus. Para então, no capítulo 15, iniciar uma nova sessão do livro do Apocalipse. Na semana passada, nós vimos a igreja, a beleza da igreja, Satanás na figura de um dragão, o poder que ele tem de destruir e o seu domínio universal sobre o mundo inteiro jaz no maligno. Nós vimos a fúria de Satanás para que o Messias não nascesse, o nascimento do Messias já de forma triunfante, porque Cristo é sempre vencedor, mesmo quando ele estava no ventre de Maria, ele sempre foi aquele que viria e iria reger as nações. E o capítulo termina, na semana passada nós terminamos no versículo 6, aonde nos mostra o refúgio do povo de Deus, que é o deserto, que é o lugar secreto de oração, que é a presença de Deus. Agora no verso 7, nós vemos uma peleja que acontece no céu. E é necessário que saibamos isso. Essa peleja, até pela ordem que segue o texto, não fala daquela primeira peleja que houve lá no céu, quando Satanás sentiu inveja de Deus, e Deus o expulsou do paraíso com 1/3 dos seus anjos, como nós vimos na semana passada. Ele com uma cauda trouxe 1/3 das estrelas do céu. Mas aqui fala de uma peleja que aconteceu quando ele não teve mais acesso ao trono de Deus para acusar os servos de Deus, após o triunfo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas antes disso, eu queria convidar os irmãos a meditar comigo. Veja somente o verso 7, essa primeira frase. Houve peleja no céu. E desde a primeira queda de Satanás, onde nasce essa peleja? Onde nasceu essa oposição de Satanás a Deus e a sua criação? No pior sentimento que alguém pode sentir. É o sentimento da inveja. E antes de estudarmos o capítulo 12 do Apocalipse, eu queria meditar com os irmãos a respeito desse sentimento, que foi a causa da queda de Satanás, que foi a causa do assassinato de Jesus Cristo, que foi a causa do ódio de Saul por Davi, do ódio de Caim por Abel. Esse sentimento perigosíssimo, que é fruto da natureza humana,
após a queda, e é fruto da insatisfação e da ingratidão. A inveja nasce a partir desses dois sentimentos: insatisfação e ingratidão. Foi isso que Satanás sentiu. Ele ocupava uma posição maravilhosa no céu, mas quando ele olhou Deus regendo a sua criação no seu trono, ele sentiu insatisfação. E ele almejou o trono do próprio Deus. Ele sentiu insatisfação e, ao mesmo tempo, ele cometeu o pecado da ingratidão com aquele que o criou e deu a ele todas as coisas. E foi isso que ele semeou também no coração de Eva. Eva, ao dar ouvidos à serpente, a primeira coisa que Satanás fez foi colocar em Eva a dúvida a respeito da bondade de Deus e fazer com que Eva ficasse insatisfeita no paraíso de Deus, levando Eva ao pecado da ingratidão com aquele que havia tirado ela da costela de Adão e dado a ela todas as coisas. Ela então, de forma ingrata com o seu Criador, deixa a ideia de Satanás entrar na mente dela, que foi a mesma ideia que nasceu no coração dele. Sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto? Porque na verdade, quando você comer do fruto, você vai ser igual a Deus, Eva. Coma do fruto e você vai tomar o trono de Deus, Eva. Você vai ser o seu próprio Deus. Essa é sempre a proposta de Satanás para a humanidade. Que negócio de obedecer a Deus nada? Seja o seu próprio Deus. Dite as suas próprias regras. E então Eva come do fruto. E ela não se torna como Deus. Porque, como nós vamos ver aqui na figura do arcanjo Miguel, cujo nome significa ninguém é como Deus. Acontece o oposto do que Satanás propôs. Além de não se tornar como Deus, o homem é expulso do paraíso e precisa passar pelo juízo de Deus sobre o pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Assim também, o fruto da inveja no coração de Satanás não foi nada bom. Ele foi expulso da presença de Deus para nunca mais voltar a ter a comunhão e a honra que ele tinha do próprio Deus de ser um anjo de luz. Por isso que ele ainda pode usar esse disfarce, porque é isso que ele era, um anjo de luz. E eu queria convidar os irmãos a abrirem algumas passagens bíblicas que mostram onde nasceu essa peleja. Por que isso, irmãos? Porque a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. De onde começou a queda de Satanás? No coração dele. Satanás tinha um coração, ele tem um coração. Ele é o pai dos apóstatas. Tiago 4, verso 1 ao 3. Tiago 4, verso 1. Perceba como começou a inquietação no coração de Satanás lá no paraíso. Tiago 4, verso 1. A epígrafe do texto diz assim: a origem das contendas. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. É assim que nascem as guerras. É assim que nasce o homicídio. O primeiro homicídio nasceu como? Por que Caim matou Abel? Porque ele sentiu inveja de Abel. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
Era isso que Satanás queria. Ocupar o trono de Deus para se esbanjar em prazeres malignos. Vamos abrir em Ezequiel 28. A passagem que narra, uma passagem que narra essa primeira queda. Ezequiel, capítulo 28. Cheguei no livro, só falta chegar no capítulo. Ezequiel, capítulo 28. A partir do verso 11. Essa passagem é uma passagem que tem uma dupla interpretação. Ela fala do orgulho do rei de Tiro e da sua derrota por causa do seu orgulho. E ao mesmo tempo, o profeta Ezequiel, inspirado por Deus, traz de Tiro a queda de Satanás. Apocalipse 28, 11. Ezequiel, desculpe. Ezequiel 28, 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Foi assim que Deus criou Lúcifer. Ele era um ser perfeito, sem defeito, cheio de sabedoria e de formosura. Na semana passada nós não vimos a sabedoria dele, Apocalipse 12, 4, com uma cauda. Fala do poder de persuasão deste ser celestial. Com uma cauda ele derrubou 1/3 das estrelas do céu. Isso significa que ele não fez todo o seu esforço, o seu poder de persuadir e de seduzir. Cheio de sabedoria e de formosura. Satanás era um ser bonito. Ele se torna um dragão após a sua rebelião. Estavas no Éden, jardim de Deus. Verso 13. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Como Deus havia dado presentes a Lúcifer, como deu presentes a Adão e Eva. Antes de criar o homem, Deus cria o jardim e enche Adão e Eva de delícias, de sabedoria, de formosura. Imagine, Adão, ele deu nome a todos os animais. Imagine a inteligência desse homem. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Por isso que a maioria dos intérpretes da Bíblia falam que aqui está falando de Satanás. Porque há informações aqui que não são de um reino terreno. Há informações aqui que são celestiais. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele era perfeito. Ele foi criado por Deus para a perfeição, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam,
Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Agora vamos abrir Isaías 14. Isaías 14. Isaías está antes de Ezequiel. Só você voltar para trás um pouco. Isaías 14. Cheguei agora. Isaías 14. A partir do verso 11. Isaías 14, 12. Perdão. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Perceba como Satanás era um ser de luz. Ele é comparado aqui à estrela da manhã. Sabe quem é chamado de brilhante estrela da manhã em Apocalipse? Jesus. Ó estrela da manhã, filho da alva, filho da luz. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Verso 13. Olha aqui a passagem que mostra o que estava no coração de Satanás. Tu dizias no teu coração, vendo que Satanás tem um coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual ao próprio Deus. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Agora vamos abrir em Lucas 10, 19. Vamos ver o próprio Senhor Jesus narrando essa queda, onde Satanás perdeu a oportunidade de redenção. Por isso ele se opõe à criação. Lucas 10, 19. Lucas 10, 18. Perdão. Lucas 10, verso 18. Mas ele lhes disse, Jesus, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus fala isso justamente após os discípulos estarem impressionados com o poder que Deus havia entregado a eles na missão dos 70 para pregar o Evangelho. Jesus traz o exemplo de Satanás para mostrar, cuidado, ser beneficiado por Deus é um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Esse poder não é de vocês, esse poder é de Deus e deve ser usado para a glória de Deus. Porque Satanás deixou a vaidade entrar no coração, a inveja, a soberba, e ele caiu como um relâmpago. Agora eu queria convidar os irmãos a voltarem para o livro de Tiago, capítulo 3, verso 13. Tiago 3,13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago aqui agora vai falar da verdadeira sabedoria em contraponto à falsa sabedoria. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Tiago está falando, sábio não é aquele que arrota conhecimento, é aquele que aplica o conhecimento de forma submissa à palavra de Deus. Isso é sabedoria, é conformar o que sabemos, o que cremos com as nossas obras. Verso 14, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, o que Satanás sentiu, e sentimento faccioso, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento,
mas no coração delas possuem esse sentimento. Inveja amargurada. A ideia aqui é de que a inveja vai gerando amargura. A inveja vai defiando os ossos. A inveja vai crescendo e vai corroendo por dentro como o cupim corrói a madeira. Foi por isso que os fariseus mataram a Jesus. O próprio Pilatos, o texto bíblico diz em Marcos 15:10, quando Pilatos viu Jesus, Pilatos percebeu que a motivação era a inveja. A inveja dos fariseus foi crescendo de tal forma que eles não conseguiram mais se controlar, tomaram conta deles. E sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, ou seja, você conhece a Bíblia toda, mas você tem inveja no coração, você briga por tudo, não se glorie. Satanás conhece de Gênesis até Apocalipse, pode recitar aqui a Bíblia toda. Satanás pode pegar um sermão aqui, todo mundo aqui ficar de queixo caído. Mas ele é Satanás. O que ele fala não condiz com o que ele sente. Jesus disse dos fariseus, como vocês falam coisas boas, sendo que vocês são maus? É o que Satanás faz. Satanás conhece a palavra de Deus. Satanás pode falar muitas coisas boas, mas ele é mau. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, ó. Antes é terrena, animal e demoníaca. Olha o que ele está dizendo. Quem tem qualquer tipo de conhecimento, rapaz, eu conheço bastante, mas você está deixando a inveja crescer no seu coração, isso é diabólico. Isso não é o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus produz humildade, produz contentamento, produz gratidão, produz mansidão. O conhecimento de Deus não te faz olhar para o seu próximo com um sentimento de superioridade. O conhecimento verdadeiro de Deus faz você olhar para o seu próximo com um olhar de misericórdia e de dívida. Você deve ao seu próximo aquilo que você recebeu de Deus, o Evangelho, o amor. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Agora vamos abrir comigo em Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. Provérbios está depois de Salmos. Provérbios 14:30. O ânimo sereno, o homem paciente, é o que ele quer dizer. O homem que tem o seu espírito sereno, como Jesus. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. O ânimo sereno é a vida do corpo. Mas olha o que diz, mas a inveja é a podridão dos ossos. Justamente essa inveja amargurada que Tiago diz, que apodrece por dentro. Agora vamos abrir em Provérbios 27, passar só algumas páginas. Provérbios 27:4. Cruel é o furor, e impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Quem pode resistir à inveja? O que Provérbios quer dizer aqui é, olhe, o furor é cruel, a ira é impetuosa. Mas o pior de todos os sentimentos, nenhum sentimento resiste à malignidade desse sentimento, é a inveja. Nenhum sentimento é tão maligno
quanto o sentimento da inveja. Provérbios 23, 17. Não tenha... Está vendo aí? A mulher disse aí, parece que algo deu errado. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Qual é? Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Primeira Coríntios 13, 4 diz que o amor não inveja. O amor verdadeiro não sente inveja de ninguém. Quando Asaf fala da inveja que ele sentiu dos ímpios, ele fala de um momento de loucura, até ele entrar no santuário de Deus. Vamos voltar para Apocalipse 12. Nós vemos, irmãos, que essa peleja no céu, essa primeira peleja que houve no céu, que foi fruto da inveja que Satanás sentiu de Deus, gerou uma peleja que a Bíblia fala, aonde Satanás ele tinha acesso ao trono de Deus. É isso que Apocalipse 12 vai narrar aqui. O momento em que Satanás vai perder esse acesso ao trono de Deus após a vitória de Cristo na cruz. Por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 1, nos é mostrado essa peleja, aonde Satanás vai até a presença de Deus, até o trono de Deus, e ele se opõe diretamente a Jó. O próprio Deus chama ele para um questionamento. E Satanás tem acesso à presença de Deus para acusar Jó. Nós vemos também lá em Daniel, capítulo 10, como o embate espiritual é real. O profeta Daniel estava orando, esperando uma resposta do céu. E então ele tem uma visão e um anjo, após 21 dias de oração e jejum, vem falar com Daniel. E diz a Daniel: olhe, Daniel, eu há mais tempo queria vir até você trazer a resposta das suas orações, mas o príncipe da Pérsia me impediu. Mostrando que existia essa oposição no mundo espiritual ao acesso ao trono de Deus. E a última passagem que mostra isso é em Lucas 22, 31. Quando Jesus fala de Pedro. E Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu a sua alma para peneirar como trigo. Satanás pediu no trono de Deus a sua alma para se andar. Mas eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Em Zacarias capítulo 3, verso 1, também nos é apresentado uma passagem semelhante, aonde o sumo sacerdote Josué se apresenta diante de Deus e Satanás estava lá para se opor a Josué, porque ele estava com vestes sujas. Então Satanás vem até o trono de Deus e acusa o sumo sacerdote Josué. Então Deus expulsa Satanás da sua presença e troca as vestes do sumo sacerdote Josué. Mas aqui no capítulo 12 do livro do Apocalipse, fala de uma peleja que acontece no mundo espiritual. Houve peleja no céu.
Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então fala aqui de uma guerra que aconteceu no mundo espiritual. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então essa peleja que é relatada aqui fala da perda de Satanás de acusar os homens diante de Deus. Como se até aqui Satanás tivesse acesso até o trono de Deus para acusar os homens diante de Deus. Mas uma vez que Cristo morre na cruz, uma vez que Cristo derrama o seu sangue no Calvário e o véu do santuário é rasgado do alto a baixo, Satanás perde esse acesso ao trono de Deus e ele agora fica na terra, como nós vamos ver na semana que vem, se opondo à igreja. Como se ele estivesse agora com todas as suas forças voltadas para a igreja e para aqueles que pertencem à igreja, para atormentá-los de dia e de noite, uma vez que ele não tem mais esse acesso ao trono de Deus, porque uma vez que Cristo morre na cruz, Jesus Cristo compra o seu povo com o seu sangue, e agora ninguém pode intentar, como ele fez com Jó. Ele intentou a acusação contra Jó. Ele intentou diante do tribunal de Deus de que Jó era interesseiro. Também os teus bens prosperam na terra. Tudo que Jó faz dá certo. Tira dele tudo que tem e você não vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Ele intentou a acusação contra Jó. Mas, uma vez que Cristo morre na cruz, ele não pode mais intentar a acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem o justifica. Então, essa passagem aqui fala da derrota do diabo diante da crucificação e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em Hebreus 2:13. Hebreus 2. Hebreus 2:14, perdão. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou. Está falando aqui de Jesus, que se encarnou. Por que Jesus se encarnou? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A ideia aqui é que antes da morte de Cristo, Satanás escravizava os homens no intuito de tentar salvar a sua própria vida com medo da morte. Antes de Cristo derrotar Satanás na cruz, o homem era sempre derrotado pelo medo da morte, diante da incerteza da ressurreição.
se não houvesse a graça de Deus sobre ele. Então, o que o escritor aos Hebreus aqui está dizendo é o que Jesus disse em Mateus 16 a Pedro, falando da igreja. Jesus disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A palavra inferno que Jesus usa em Mateus, no grego, é a palavra Hades, que significa mansão dos mortos. O que Jesus quis dizer a Pedro é: Pedro, o medo da morte não vai prevalecer contra a minha igreja. O terror da morte não vai mais atormentar a minha igreja. Por quê? Por conta da viva certeza da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. É por isso que o que nós vemos aqui é a vitória de Cristo na cruz diante do seu inimigo, diante de todos os seus inimigos. Quando ele morre na cruz, a escrita de dívida que era contra nós, ele encrava lá. Vamos abrir em Colossenses 2. Colossenses 2:13. Colossenses 2:13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Por isso que Deus não perdoa alguns pecados em detrimento de outros. Quando Deus perdoa, Ele perdoa todos os nossos pecados. Como nós vimos Jesus falando àquele paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Quando Deus perdoa, Ele perdoa tudo. A grande questão é se de fato Ele perdoou. Porque somente aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Que escrito de dívida é esse? Os mandamentos de Deus que nós quebramos, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. É como se quando Jesus morresse na cruz e ressuscitasse, ele fosse no tribunal de Deus, fosse lá no nosso nome e pegasse a dívida, os pecados que nós cometemos e rasgasse pelo seu sangue da cruz, encravando na cruz. Por isso que 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. A ideia de despojo fala dos bens que você conquista do exército inimigo ao vencer uma guerra. A ideia aqui é que ele despojou os principados e potestades porque ele comprou na cruz as nossas almas. Ele comprou com seu sangue as nossas vidas. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo na cruz. Foi isso que aconteceu no mundo espiritual. Satanás viu toda a sua vergonha e viu toda a sua derrota na cruz. Por isso que ele se opôs tanto a Jesus, ao nascimento de Jesus. Por isso que ele próprio, não foi um anjo caído, ele próprio foi até Jesus no deserto. Porque ele sabia que o sangue de Jesus é a maior preciosidade do universo.
Ele sabia o preço daquele sangue. Ele sabia quem era Jesus. E ele temia esse momento, que ele não pôde impedir de acontecer. O momento em que Jesus iria nos comprar na cruz com seu sangue. E aqui nós vemos que o mal por si se destrói. Satanás colocou toda a sua fúria na morte de Jesus e viu toda a sua derrota ao Jesus morrer. A semelhança do que aconteceu com Amã e Mardoqueu. Amã preparou uma forca para Mardoqueu, quando na verdade ele que foi enforcado na forca que ele mesmo preparou. Satanás entrou em Judas. Satanás usou os judeus. Satanás usou a covardia de Pilatos. Mas ele estava trazendo sobre ele a sua grande destruição, a sua grande derrota. Os expôs ao desprezo. A ideia é que 1 João 3,8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Satanás olhou para o que Jesus estava fazendo na cruz e ele viu os homens recebendo aquilo que ele tanto almejava receber, mas não recebeu: perdão. Os expôs ao desprezo. Satanás se sentiu desprezado na cruz, quando ele viu Jesus na cruz. Quando Jesus morre na cruz, triunfando deles na cruz. Jesus venceu as obras do maligno, morrendo na cruz do Calvário. Porque lá na cruz ele estava comprando o seu povo. Olha que coisa, irmãos. Nós vamos passar a eternidade no céu sem merecermos, porque Jesus nos comprou com o seu sangue. Isso é graça e misericórdia. Então, uma vez que Jesus morre e ressuscita, Satanás não tem mais esse acesso ao trono de Deus. Satanás não tem mais poder de acusação, porque Jesus já o derrotou na cruz. Ele não tem mais essa capacidade de ir até Deus. Por isso que essa peleja aqui é relatada por Miguel. Deus nem permite que ele peleje contra Deus. Deus envia Miguel, que significa ninguém é como Deus, e peleja contra as hostes do mal e expulsa Satanás do céu. Satanás agora não pode mais ir até Deus e nos acusar. Ele pode agora nos acusar. E se a nossa consciência estiver culpada diante de Deus, a nossa consciência, junto com Satanás, vai gerar um tormento horrível nas nossas almas. Mas ele não tem mais esse acesso, uma vez que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, sobre essa garantia da ressurreição. Que como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Tessalônica que estavam tristes, porque irmãos em Cristo haviam morrido. E Paulo diz: por que vocês estão tristes? Nós não somos como aqueles que não têm esperança a respeito dos que dormem. Como Cristo ressuscitou, ao morrer, nós ressuscitaremos com Ele em glória. Por isso vamos concluir lá, Apocalipse 12, que diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Perceba
Qual a função de Satanás? Seduzir o homem a pecar contra Deus. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação. Quando veio a salvação? Em Jesus. O poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Quando foi proclamada e declarada a autoridade do Cristo de Deus? Quando ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos e ele fala com os seus discípulos, ele conclama os seus discípulos a pregar o Evangelho, ele diz: todo poder e toda autoridade foi-me entregue nos céus e na terra. Quando ele diz isso? Após morrer e ressuscitar. E a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso. Ou seja, Satanás não pode mais ir até o trono de Deus e dizer: olha lá, Deus, os pecados de Fábio. Não, ele não pode mais ir, porque lá tem agora a autoridade de Cristo, dizendo: sim, mas eu paguei pelos pecados de Fábio. Eu tenho aqui a escrita de dívida que era contra ele. Todo o pecado que você vier acusar que ele cometeu, já foi encravado na cruz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. É isso que Apocalipse 12, é isso que essa porção aqui está mostrando. Essa peleja fala da vitória de Cristo e do seu povo. Ele não tem mais a audácia de ir até o trono de Deus e acusar um servo de Deus, porque ninguém é como Deus. Miguel tirou ele de lá. Tirou esse direito que ele tinha. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Olha, porque o povo de Cristo vence, por causa do sangue de Jesus. Se tem uma coisa que nos traz ao primeiro amor, é pensar no sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tem algo que nos faz vencer as batalhas que precisamos vencer contra o nosso eu, contra o nosso ego, o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 4 que nós temos que travar guerra contra os desejos da nossa carne. Eles fazem guerra contra a nossa alma. E se tem algo que nos motiva a vencer, não é à toa que o escritor aos Hebreus disse: como correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. O venceram por causa do sangue do Cordeiro. É isso que nos faz vencer as tentações. Nos lembrar do sangue de Jesus. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É isso que Cristo veio conquistar na cruz. O abandono do nosso desejo de salvar a nossa própria vida, porque a verdadeira vida a ser vivida é a vida eterna nos céus. Por isso que Marcos 8,35 diz: todo aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá encontrá-la, disse Jesus. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. É a obra de Cristo, é a morte e ressurreição de Cristo que nos faz amá-lo com sincero coração. Verso 12, concluindo: por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. A Bíblia fala aqui de uma festa no céu. Que festa no céu é essa?
quando Cristo vence na cruz. Vamos abrir no Salmo 24, fala do início dessa festa. Salmo 24. A gente já está concluindo. De verdade. Salmo 24. Salmo 24 é um salmo messiânico. A partir do verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Está falando da soberania de Deus na criação, estabelecendo a terra, o mundo e os habitantes. Verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, quem entrará no céu? Verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Verso 7 fala desse momento, dessa festa no céu, que aconteceu quando Jesus ascendeu aos céus após morrer e ressuscitar. A partir do verso 7 aqui, vai mostrar Jesus chegando na sua casa, na casa do Pai, onde ele disse: estou indo na frente preparar moradas. Jesus chegando no lugar aonde ele sempre habitou. É como um soldado quando vai para uma guerra e chega em sua casa e revê sua família. Foi Jesus quando foi assunto aos céus, após morrer e ressuscitar. E aqui fala desse momento, onde houve uma grande festa no céu, onde Deus Pai provou que Ele nunca deixou de amar o seu Filho. Ele desamparou o seu Filho, Ele não respondeu o seu Filho, quando o seu Filho disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não porque Deus odiava o seu Filho, mas porque Deus estava usando a obra do seu Filho para comprar o seu povo. E por isso Isaías 53:10 diz: e ao Senhor agradou moê-lo. Quando ele vê a sua alma, a vida de Jesus, como oferta pelo nosso pecado. Deus nunca deixou de amar Jesus, Ele sempre amou a Jesus. E aqui Jesus está sendo recebido na sua casa. E Ele está chegando, dando muita alegria ao seu Pai. E recebendo todo o amor, todo o carinho do seu Pai. Por isso que é muito grande o que Cristo fez na cruz. Ele esteve separado do seu Pai por algumas horas. Quando Deus Pai estava vendo no Deus Filho o meu e o seu pecado. Deus desamparou o objeto do seu amor para que pudesse nos conceder a eterna salvação. Por isso que Deus nunca deixou de amar Jesus. Ele desamparou Jesus, porque Ele amou o mundo, Ele amou pessoas como eu e você, que não mereciam, pessoas más, pessoas ingratas, pessoas pecadores, pessoas invejosas, pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. Ele amou pessoas viciadas, Ele amou pessoas avarentas, Ele amou pessoas malignas, de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, Jesus Cristo está chegando em casa, após cumprir fielmente a sua missão de salvar o seu povo dos seus pecados. E eu pergunto, será que nós estamos cumprindo fielmente a nossa missão? Porque aquele que diz estar em Cristo, necessariamente deve andar como ele andou. Foi por conta do que Cristo fez na cruz que nós recebemos um poder que os nossos irmãos do passado não tinham. Do Antigo Testamento, o Espírito Santo habitando neles. Por isso Jesus Cristo disse em João 14:12, aquele que crê em mim fará obras maiores do que as que eu fiz. O Espírito Santo não fazia morada em Davi, em Sansão. Mas se você é um cristão verdadeiro, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Ele não entra em você para você pregar um sermão. Ele não entra em você para você fazer uma oração e depois vai embora. Quando Deus te dá vida espiritual, quando você estava morto em delitos e pecados, Ele concede a você o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Por isso que nós somos indesculpáveis por não vivermos uma vida santa. Porque a maior riqueza já nos foi dada, o Espírito Santo de Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aqui fala de um coral no céu. Quem é o Rei da Glória? Essa porta aqui, irmão, estava fechada para o homem desde o Éden. Desde o Éden, essa porta tinha se fechado. A porta de acesso à vida eterna. E Cristo abre essa porta, morrendo na cruz e ressuscitando. Por isso ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagens. Porque eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas tem um parêntese. Essa porta, ela é estreita, como foi colocado ali. Essa porta é estreita. E esse caminho, após a porta, ele é apertado. Muitos encontram a porta larga. Poucos encontram a porta estreita. Por isso que o mandamento é: entrai pela porta estreita. Porque Jesus levantou essa porta no céu. E agora essa porta está aberta na terra. Para todo aquele que nele crê. O que significa a palavra porta? O que significa uma porta? A porta é um local de acesso. Eu cheguei aqui, eu estava na rua, a porta estava aberta, eu entrei nesse local, que é uma igreja, um lugar santo. E essa porta me deu acesso a um local que eu não estava. Quando Jesus Cristo disse, entrai pela porta estreita, Ele está dizendo, entre em um local que você não estava, a presença de Deus. E essa porta é o próprio Jesus que disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, com letras garrafais, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. A maior de todas as batalhas foi a que Cristo venceu na cruz.
foi muito mais poderosa do que a muralha de Jericó. Foi muito mais poderosa do que todas as batalhas que o povo de Deus já enfrentou. Porque na cruz, Jesus não estava só diante de uma batalha física, mas diante de uma batalha espiritual. Todo o inferno se levantou contra Jesus na cruz. E ele sentiu o nosso inferno na cruz. Ele sentiu a nossa condenação. O cristão não vai passar a eternidade no inferno, porque Jesus passou algumas horas lá, sofrendo na cruz. Poderoso nas batalhas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Perceba, esses portais são eternos. Jesus abriu a porta da vida eterna e diz para mim e para você: entre, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E é essa festa que está acontecendo aqui, o triunfo de Cristo e do seu povo. Quando Jesus entrou no céu, ele levou com ele um ladrão ao paraíso, mostrando que a salvação não é um presente para aquele que merece. A salvação é para aqueles que são indignos, que não merecem. A salvação é pela graça, para aquele que se arrepende. Por isto festejai aos céus, e vós os que neles habitais. O céu é um lugar de grande festa. Na parábola dos talentos, Jesus diz aos servos fiéis: entra na alegria do seu Senhor. Por isso que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E eu queria que os irmãos prestassem atenção para essa passagem aqui, que mostra aonde está toda a concentração de Satanás. Ele agora não está mais concentrado em ir até o trono de Deus, como foi no livro de Jó. Ele agora está concentrado aqui na terra. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E na semana que vem nós vamos ver a oposição de Satanás para com a igreja. Satanás na frente da igreja, se opondo à igreja e aos seus servos, para que eles não cumpram a vontade de Deus. Olha o que ele diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que nós devemos extrair dessa realidade? Devemos ser sóbrios, devemos ser vigilantes, porque o diabo, que é o nosso adversário, ele vive ao derredor. Se tem uma coisa que o filme de Matrix nos ensina, é a capacidade que o diabo tem de usar várias pessoas ao mesmo tempo. Por isso devemos ser sóbrios e vigilantes, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele só quer uma oportunidade para nos destruir. E o sentimento que ele tem é o sentimento de inveja, até hoje. Ele olha para um pecador e diz: como é? Por que os filhos de Deus são tão repletos de aflições? Você acha que aquelas doenças de Lázaro, você acha que aquele sofrimento de Lázaro não tinha o dedo de Satanás? Você acha que o desprezo do rico pelo Lázaro não tinha o dedo de Satanás? Quem você acha que estava possuindo aquele rico para ver todos os dias Lázaro na porta dele,
e não dá nada para Lázaro? Satanás. Por que Satanás faz com que a vida do Filho de Deus seja tão difícil, tão apertada? Porque ele sabe que o Filho de Deus tem uma coisa que ele nunca mais vai ter: o colo de Deus, a presença de Deus. Ele sabe que o Filho de Deus pode cair, mas no momento em que ele confessar e deixar o seu pecado, ele tem uma profunda inveja, porque ele sabe que Deus vai fazer a mesma coisa que fez com o filho pródigo. Vai fazer uma grande festa e vai receber esse filho que pecou e se arrependeu. Por isso que, se você é um cristão, você precisa saber disso. Existe um ser que tem profunda inveja de você, porque ele esteve no lugar que você vai estar pela graça de Deus, e ele nunca mais vai estar. Ele não vai estar na Nova Jerusalém, ele não vai estar na Cidade Santa. E se você é um cristão verdadeiro, regenerado, você vai estar lá. Por isso saiba que ele vai fazer com que você chegue lá com muitas dificuldades. Atos 14, 22 diz: importa-nos que ingressemos no reino dos céus através de muitas tribulações. 2 Coríntios 4, 8, o apóstolo Paulo diz: em tudo somos atribulados. João 16, 33, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Por quê? Satanás não sente inveja dos ímpios. Qual é a inveja que Satanás sentia, por exemplo, de Esaú? Ele é do meu time. Ele vai para o mesmo lugar que eu. Ele já está condenado. Ele já recebeu a consolação dele em vida. Por que eu vou perseguir Esaú? Não. Eu vou ajudar Esaú a prosperar. Eu vou ajudar Esaú a ter todas as suas satisfações carnais satisfeitas. Quem você acha que dá todo esse dinheiro para esses jogadores de futebol? Para esses artistas? Satanás, amando de Deus, porque o diabo é o diabo de Deus. Por isso ele não tem intuito de perseguir, oprimir, criar obstáculo àqueles que já são dele e vão ter o mesmo destino que ele. A inveja dele, a oposição a ele, é contra aqueles que têm o selo de Deus. Por isso ele se opõe. Por isso ele cria inúmeros obstáculos, inúmeras dificuldades. Porque diz: não é possível que esse miserável pecador vai chegar lá. Não é possível que ele vai chegar no céu. E vai. Por isso que ele perseguiu tanto a Paulo. Por isso que ele perseguiu tanto a Pedro. Por isso que ele perseguiu tanto o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse. E é por isso que ele persegue tanto os cristãos. Por isso eu vou te fazer um pedido, em nome de Jesus. Não meça a sua vida pela vida do ímpio. Não ande segundo o conselho do ímpio. Há um abismo. Olha, irmão, todo dia leia a passagem do rico e do Lázaro. Aquilo ali é uma verdade. Há um abismo entre você e o ímpio. Há um abismo eterno. No mundo espiritual há uma grande separação entre você e o ímpio. Então, o ímpio bota um negócio aqui, vai dar certo. O crente bota um negócio aqui, vai ser problema. Por quê? Porque o diabo vai oprimir o crente. A fúria do diabo, a oposição ao diabo é contra o crente. Deixa eu te dizer, se você levar a Bíblia a sério, vai acontecer com você o que aconteceu com Daniel. No capítulo 10, a Bíblia diz que ele ficou perplexo. Quando você vê
quantidade de servos do diabo em oposição à diminuta quantidade dos servos de Cristo, você vai entender cada vez mais que nós não estamos numa colônia de férias, mas numa zona de combate. Satanás tem todos os ímpios à sua disposição. E eles se opõem estritamente ao povo escolhido de Deus. Ele não se opõe aos falsos cristãos. Ele se opõe àqueles que têm o selo de Deus. Então, se você olhar para o tamanho do exército inimigo, capaz de você ficar sem dormir, a nossa esperança é que um homem com Deus é maioria. E que maior é aquele que está conosco, são aqueles que estão conosco, do que os que estão com ele. Porque há uma matemática que está ao nosso favor. Para cada demônio, existem 3 anjos. Por isso que o nosso consolo não está nos homens. Maldito é o homem que confia nos homens. O nosso consolo está em Deus. Nosso consolo está na presença de Deus. Porque os homens são aqueles que são guiados pelo Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E Satanás vai passar essa fúria que ele sente por nós, que somos cristãos, usando os seus servos. Por isso que ele diz aqui: o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso que cada vez mais nós precisamos evitar lugares, situações, pessoas que nos levem à embriaguez espiritual. Às vezes a gente pensa que falta de sobriedade é somente quem está bêbado, somente quem fez uso de drogas. Não. Uma pessoa pode estar embriagada por um jogo de futebol. Uma pessoa pode estar embriagada por um romance. Uma pessoa pode estar embriagada por uma empresa. Uma pessoa pode estar embriagada por uma faculdade. Uma pessoa pode estar embriagada por um filho, por um neto. Uma pessoa pode estar embriagada pelos prazeres dessa vida. Então nós, cada vez mais, temos que vigiar. Porque tudo que Satanás quer é nos distrair, é nos seduzir para nos matar. Para matar a nossa fé. Por isso que nós precisamos entender que precisamos combater, irmãos, o bom combate da fé, e que o momento onde nós vamos desfrutar de prazeres indizíveis e cheios de glória é no céu. Aqui nós vamos ter que esmurrar o nosso próprio corpo. Ser cristão é prazeroso? É. Mas eu não posso negar que ser cristão é uma vida de abstinência. Você precisa se abster do pecado. Porque se você não matar o pecado, é o pecado que está aí. É sua mão que está lhe fazendo pecar? Não tem que fazer carinho. Você tem que cortar. É o seu olho que está lhe fazendo pecar? Tem que arrancar. É o seu pé que está lhe fazendo pecar? Você está indo para um lugar que está lhe fazendo pecar? Tem que arrancar o seu pé. O que Jesus quis dizer com essa passagem foi: destrua da sua vida o que lhe faz pecar. Destrua da sua vida os prazeres transitórios do pecado. Porque é melhor ir para o céu sentindo dor do que inteiro descer ao inferno. Foi o que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Melhor maneta, sem mão, entrar no céu do que inteiro ser lançado no inferno. Por isso que
nós precisamos cada vez mais cultivar a alegria do Espírito, a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas temos que tomar cuidado, porque há uma diferença entre a alegria do Senhor e a embriaguez do mundo. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. O diabo muitas vezes ganha grandes batalhas através de grandes presentes. Quem se lembra do filme de Troia, do cavalo de Troia? Aquele povo, quando viu aquele cavalo em forma de presente, começou a comemorar, começou a beber, começou a se embriagar, começou a cair em orgias, porque disseram: olhe que grande cavalo nós estamos ganhando. E quando eles estavam bêbados e embriagados, curtindo aquele aparentemente presente, sabe quem estava dentro daquele cavalo? Um exército, para destruir todos eles. E um dos melhores guerreiros, Aquiles. Então, saiba disso. Nem toda proposta que é boa é de Deus. Há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons. São cavalos de Troia que Satanás tem. Mas no final, são caminhos de morte. Por isso que cada vez mais temos que vigiar e orar antes de tomarmos qualquer decisão. Porque existem passos que são irremediáveis. O pastor Nizam pregou aqui, acho que tem umas 2 semanas, sobre Hebreus 6. Quando fala da realidade daquele que fechou seu coração para a última oportunidade do Evangelho e a porta da salvação se fechou. Isso fala de um estado de endurecimento de coração que cauteriza a consciência, aonde o pecador não pode ser mais despertado. Já se cumpriu nele a apostasia. Por isso que nós precisamos orar, que pode ser que seja a última chance de voltar ao primeiro amor. Pode ser que Deus esteja nos dando a última chance. Pois pode ser que um passo só a mais, sem a direção do Espírito Santo, nos leve a um precipício. Por isso que o arrependimento nunca é tarde. O arrependimento nunca é cedo demais. Nunca é cedo demais para se arrepender, porque você nunca sabe quando vai ser tarde demais para se arrepender. Então, eu oro na minha vida e na vida de todos vocês, que o Espírito Santo nos leve a nos arrepender tão rapidamente, irmãos. Nem ache espaço no nosso coração para ficar criando culpados. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou, a culpa é do diabo. Eu pequei por causa de fulano, eu pequei por causa de Beltrano. Não. Que o Espírito Santo nos dê um arrependimento sincero, o quanto antes, para que haja espaço no nosso coração para a presença de Deus, para que não sejamos iludidos pelo engano do pecado, pela sedução do diabo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pelo que Cristo fez na cruz. Oh Senhor, a tua palavra diz: é impossível que aquelas pessoas que uma vez foram iluminadas
receberam o conhecimento que vem do céu, foram participantes do Espírito Santo, se envolveram no lugar onde o Espírito Santo opera na igreja, provaram os dons celestiais e a boa palavra de Deus. Sim, Senhor, é impossível renová-los para o arrependimento. Oh Deus, que passagem assustadora. É impossível, pois estão de novo crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Oh Deus, nos ajude. Nos ajude, Senhor. A viver uma vida digna da morte do Teu Filho, pois nós não merecemos tão grande amor e tão grande salvação. Ó Senhor, nos ajude a focar mais na guerra em que nós estamos, na porta estreita que está na nossa frente, no caminho apertado que está diante de nós. Eleva o nosso olhar, Senhor, para Ti, pois a Tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu peço, Senhor, que o Senhor quebrante o nosso coração. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Te peço nessa noite um coração quebrantado, um coração humilde, como de uma criança, que em tudo depende do seu Pai. Nos dá esse coração, Senhor. Cria, Senhor, em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, não temos forças contra as tentações de Satanás, a não ser que estejamos sujeitos a Ti. Por isso, Pai, nos ensine a nos sujeitar a Ti, a aproveitar essa rica oportunidade, Senhor. Nós estamos na Tua casa, amanhã podemos não estar mais. Nós estamos, Senhor, na presença de anjos que estão aqui, Senhor, torcendo, Senhor, pelo nosso arrependimento. Anjos bons, meu Pai, que estão com as harpas nas mãos para fazer uma festa quando um pecador se arrepende, Senhor. E agora é a hora, Senhor, de confessar, de abandonar os ídolos e de crer em Jesus. Ô Senhor, mas existem também anjos caídos que estão se opondo à obra da Tua igreja, dizendo ao pecador que está ouvindo agora, Senhor, essa mensagem: não se arrependa agora não, deixa para amanhã. Não abandone esse pecado agora, deixa isso para depois. Pense em outras coisas, pense nas contas a pagar, no trabalho a fazer, nos filhos a cuidar, pense na sua família, pense nos seus prazeres. Não pense em arrependimento agora, deixe para amanhã. E assim, Senhor, Satanás vai levando muitos ao inferno, com o pecado da procrastinação. Por favor, Senhor, nos ajude a nos arrepender e dar frutos dignos de arrependimento, para que a alegria da salvação nos encha, para que o primeiro amor nos preencha, Senhor, para que o céu se alegre e os anjos façam a festa quando um pecador se arrepende. Essa é a grande vitória que vence o mundo, Jesus. A nossa fé. A grande vitória, Senhor, que o homem pode ter em face de todas as realidades da vida, Senhor, é a vitória que teve aquele ladrão da cruz,
é entrar pela porta estreita. É olhar para a porta que é Jesus e dizer, é verdade, Senhor, eu mereço estar aqui. Eu estou aqui colhendo o que eu plantei. Eu plantei na carne, estou colhendo destruição. Mas esse homem não fez mal algum. Esse homem é santo. Esse homem é puro e ele está aqui do meu lado, cheio de sangue, com a coroa de espinhos. Esse homem é o que ele diz ser, o Filho de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é a vitória, Senhor, que todos nós queremos. Jesus, lembra-te de mim. Tem misericórdia de mim. Olha para mim. E a grande vitória, Senhor, que um ser humano pode ter é ouvir o que Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. É ouvir o que Jesus disse àquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Obrigado pelas tuas disciplinas, Senhor. E nos leva a esse arrependimento sincero. Sincero, Senhor. Que haja festa no céu. E que haja lágrimas na terra. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Felizes, felizes são aqueles que choram. Eles serão consolados. Porque a tristeza, segundo Deus, a tristeza que vem do céu, do Espírito Santo, do trono da graça, produz arrependimento para a salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Nós não queremos, Senhor, a depressão do mundo. Nós queremos o lamentar do céu pelos nossos pecados. Queremos o verdadeiro arrependimento. Queremos chorar, sim, mas um choro que purifica a alma, que limpa o coração. Não o choro do desespero, não o choro, Senhor, que não tem alívio, mas queremos chorar o choro, Senhor, que recebe o consolo de Zaqueu. Hoje a salvação entrou na sua casa. Queremos chorar o choro da vida eterna, não o choro da morte. Queremos chorar o choro de Pedro, que caindo em si, chorou amargamente. Queremos chorar, Senhor, o choro que tira a água podre do pecado do nosso coração. Queremos chorar, Senhor, o choro que tira os ídolos, a amargura. O choro que tira a água podre. Para que possamos nos alegrar com o vinho novo, como o Senhor nos ensinou no milagre em Caná da Galileia, que o melhor vinho, Senhor, o Senhor oferece por último. A verdadeira felicidade vem após a verdadeira tristeza. Por isso, Pai Santo, nos leva para casa quebrantados. Não nos leva para casa da mesma forma que chegamos aqui, Pai Santo. Quebranta-nos mais um pouco. Nos leva para casa com o coração contrito. Nos leva para casa com humildade. Nos leva para casa, Senhor Jesus, de mãos dadas contigo e com teu santo evangelho. Que possamos estar conectados com o céu e com a alegria que o céu tem para dar quando há um pecador que se arrepende. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Saúde, seu irmão, cumprimento santo. E pergunte a ele: seus pecados estão perdoados? Deus te abençoe.